professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 5, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é anúncio publicitário. Esse gênero textual promove um produto ou uma ideia com intenção de chamar a atenção do leitor. Geralmente é veiculado pelos meios de comunicação, tais como jornais, revistas, televisão, rádio e internet, e pode ser encontrado também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Não há descritores específicos da matriz de referência do SAEB referentes aos conteúdos estudados nesta sequência didática. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF02MA12 e EF02MA13. Essas habilidades dizem respeito à identificação e registro, em linguagem verbal ou não verbal, da localização e dos deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência e a indicação de mudanças de direção e de sentido, e também ao esboço de roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de sulfite e materiais para desenho. Esse material será necessário para a realização da proposta da questão 4, na qual os alunos desenharão super-heróis. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao observarem a última imagem apresentada, perguntem se os alunos conhecem todos os personagens e peçam-lhes que citem alguma característica de cada um deles. Orientem como desejarem os alunos a formarem duplas para a realização da proposta da questão 3. Após eles observarem a imagem, proponham uma discussão sobre os elementos presentes. Em seguida, disponibilizem as folhas de sulfite e os materiais de desenho para que as duplas possam realizar a proposta da questão 4. Após a leitura do enunciado da questão 5, passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos em realizar o comando proposto. Finalizem a atividade convidando as duplas a apresentarem seus desenhos para os demais colegas. Vamos agora para o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente a canção Direita e Esquerda e um equipamento de som para reproduzi-la. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos exercitarão o conceito de lateralidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações de planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, orientem os alunos a retornarem à questão 3 da atividade 1 e observarem a imagem para, então, responderem à questão 1. Ao concluírem, perguntem qual o item que marcaram e por que o escolheram. Realizem intervenções apenas se for necessário. Após realizarem a proposta da questão 2, convidem os alunos a compartilharem com os colegas o desenho que fizeram, descrevendo os elementos presentes no mesmo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do último item da questão 3, disponibilizem um tempo adequado para que os alunos possam escrever suas respostas e expliquem que, caso precisem, poderão pedir auxílio para um colega. Ressaltem que vocês também estarão disponíveis para auxiliá-los nessa escrita. Finalizem convidando-os para compartilharem suas respostas com os demais colegas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, questionem os alunos sobre o conteúdo abordado e certifiquem-se de que eles o compreenderam. Realizem intervenções se for necessário. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a brincadeira Se Você Fosse um Robô, retomem com os alunos os conceitos de direita e esquerda e citem possíveis comandos que poderão utilizar. Ao final desse momento, proponham uma breve discussão sobre o que eles acharam da brincadeira e como se sentiram nos papéis de condutor e conduzido. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações de planejamento. Após a atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um mapa da sua cidade conforme descrito nas orientações de planejamento. Esse material será importante para a realização de uma atividade na qual os alunos farão uma leitura espontânea do mapa e serão desafiados a localizarem determinados pontos de referência de sua cidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 2, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o que é solicitado no comando proposto. Realizem intervenções, se for necessário. Ao concluírem, solicitem que comparem com as representações dos colegas ao lado. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização da proposta da questão 4, convidem os alunos a citarem o item que marcaram, observando se todos marcaram a mesma resposta ou se houve respostas diferentes. Em seguida,
Produzam a malha quadriculada no quadro e demonstrem aos alunos o caminho percorrido e o ponto final do personagem para que façam autocorreção. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização da questão 3 dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente o que for necessário. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, questionem os alunos sobre o conteúdo abordado e certifiquem-se de que eles o compreenderam. Realizem intervenções, se for necessário. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após a leitura do enunciado e das orientações descritas na questão 3, orientem os alunos a pegarem seus cadernos ou bloquinhos de anotações para fazerem seus registros durante o passeio. Esse momento deve ser planejado junto à coordenação para que disponibilizem profissionais para auxiliarem na contenção dos alunos, evitando quaisquer incidentes. Após os grupos concluírem seus desenhos da planta do quarteirão da escola, uma sugestão seria propor a elaboração de um mural para exposição dos trabalhos à comunidade escolar. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta de realização dessa atividade é individual, aproveitem para avaliar mais precisamente a consolidação das habilidades abordadas nessa sequência didática. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.